Olá, tudo bom, pessoal? Então, vamos seguir, né? Avançando no conteúdo, rumo, na verdade, ao nosso último, né? Nosso último bimestre, nosso quarto e último bimestre. Não esperávamos, na verdade, que terminaríamos nessa modalidade, né? A gente tinha a expectativa da possibilidade de voltar, né? Acredito que todo mundo rogava muito por isso. No entanto, não aconteceu, tá? Então, se não aconteceu, a gente segue na nossa modalidade EAD. Pretendo fazer esse último bimestre nessa modalidade de aulas gravadas, devido à situação de tantos problemas de alguns e não poderem estar participando da aula porque alegavam problemas de internet e que o aplicativo que a gente usava dava problema, enfim. Então, para evitar, tá, que alguns venham a se prejudicar, até porque não é essa a minha pretensão, então eu vou gravar as nossas últimas aulas nesse formato. Então, eu gravo, disponibilizo no YouTube e no horário da aula eu envio para vocês, tá? Hoje eu quero conversar com vocês acerca do... Deixa eu ver qual capítulo, tá? Capítulo 10, certo? Capítulo 10 ele trata sobre o capitalismo, é sociologia, tá? Capítulo 10 de sociologia. E esse capítulo ele vai trazer abordagens sobre o capitalismo, né? Sobre o sistema capitalista, que como a gente bem sabe, numa linguagem um tanto quanto corriqueira, podemos simplesmente definir capitalismo como um sistema que visa o lucro, tá? Essa é a essencialidade dada ao capitalismo. Para o início de uma discussão, o conteúdo nos apresenta a seguinte indagação. É uma frase, na verdade, que de um autor desconhecido, não sabemos, na verdade, a quem atribuir essa frase, mas ela nos diz o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Essa frase, ela repercutiu, né? E continua repercutindo, justamente por conta desse contexto que ela aborda, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. O que é que essa frase nos quer dizer? Ela acaba tendo dois apontamentos, né? A gente pode analisar por dois viés. Primeiro, que pode ser, né, atribuída a um contexto de empreendedorismo. Significa dizer que essa necessidade de empreender, o quanto é bom empreender, que pode nos tirar de situações adversas, né? Muitas vezes a dificuldade em se manter no mercado de trabalho, tantas outras situações, que se você tem um perfil de empreendedor, você consegue se sobressair, tá? Então, vamos a princípio pensar nesse ponto. O outro ponto que essa frase ela nos traz é o seguinte: parece que ela quer dizer que pouco importa, né, o que o outro vai sofrer ou deixar de sofrer. O importante é o que? Lucro, dinheiro, crescimento de capital. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, se tem alguém com problema, seja lá o que for, não importa, você faz a sua parte e o capitalismo te eleva, te colocando num perfil de situação melhor, tá? Então, tem esses dois ângulos. O primeiro, que ela pode nos remeter a uma questão de empreender, apesar das dificuldades que o empreendedorismo pode nos salvar e nos tirar de determinados contextos, apertos, por exemplo. E tem esse segundo ponto, né, que parece que traz um perfil muito egoísta, porque enquanto uns choram, outros vendem lenços, parece que, por exemplo, eu sou o vendedor de lenços e vocês choram, então traz uma característica
de egoísmo, como eu disse, porque tipo, eu não estou preocupado pelo motivo que levam vocês a chorarem. Eu só tenho que aproveitar dessa situação para fazer o quê? Vender os meus lenços, para que com isso eu possa obter lucro, né? Para que eu possa movimentar esse sistema denominado capitalismo. Então fica aí o seguinte questionamento, né? Vale muito a pena refletir. Pensem também que essa frase realmente ela quer deixar transparecer. Vocês analisam ela de que ponto de vista, de que ângulo, né? Esse contexto pode trazer algumas expressões para os senhores e para as senhoras. Vejam bem, falar sobre capitalismo não é algo novo, né? Capitalismo se discute durante muito tempo. Muito antes de capitalismo ser capitalismo, já se discutia sobre esses desdobramentos que o sistema pode trazer. Então, a principal característica do capitalismo é a obtenção de lucro. A principal característica de fato do capitalismo é a obtenção de lucro e continua sendo a mesma. A diferença, na verdade, é que há alguns contextos em relação a épocas, né, épocas passadas e a época, por exemplo, que a gente vive, até porque hoje nós vivemos dentro de um contexto de globalização. Então o capitalismo ele já ganha novos desdobramentos. Mas não importa o hoje ou o ontem, né? A questão do capitalismo e essa necessidade de obtenção de lucro, ela continua sendo a mesma. Alguns estudiosos se debruçaram muito acerca desse contexto, tá? De capitalismo. Nós vamos ter, por exemplo, Karl Marx e Max Weber, por exemplo, que escreveram obras como A Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo e O Capital, e já faziam críticas, tá? Porque eles encontraram no capitalismo industrial uma base sólida para compreender o mundo social. É nos apontamentos de Karl Marx que a gente vai ver muito os contextos acerca de lutas de classes, né? Em relação às lutas de classes, opressão e opressor, entre as figuras de empregador e de empregado. Então, principalmente no contexto de Revolução Industrial, Karl Marx vai nos trazer sérias críticas nesse ponto. Tem outros pensadores também, como George Simmel, que ele, nas suas obras, como A Filosofia do Dinheiro e a Metrópole da Vida Mental, ele procurou fazer o quê? Compreender a sociedade como uma rede de relações fundadas nas trocas monetárias, nos contratos e demais relações derivadas. Então, esses pensadores, eles sempre buscaram fazer um estudo para que houvesse uma compreensão mais aprofundada do capitalismo. Porque o interessante é que quando a gente for discutir sobre determinado contexto, a gente precisa conhecer as suas nuances, a gente precisa conhecer as suas peculiaridades, né? Uma vez conhecendo, a gente consegue falar de uma forma mais tranquila e mais assertiva. Concordam comigo? Tá? Vejam bem, me permitam ler aqui um parágrafo para vocês. As formas capitalistas estão em constante movimento, ajudam a moldar a estrutura social no tempo e no espaço, gerando impactos, inclusive nas relações pessoais dos indivíduos. Significa dizer que o sistema capitalista, ele não necessariamente vai atingir como é que eu posso dizer? Ele não vai atingir simplesmente a seara, ou seja, o contexto do dinheiro e do lucro. Ele vai ter uma repercussão muito além, tá? Essa repercussão vai interferir no meu comportamento, no comportamento de vocês, nas relações
interpessoais, inclusive, que é o que nos vai dizer, deixa eu ver aqui o pensador, Sinetti e Bourdieu vai trazer esses pensamentos de que o capitalismo ele vai influenciar nas relações interpessoais. A gente sabe que tem muitos relacionamentos que se mantêm todos pautados na questão financeira, seja na dependência, seja por uma questão de pertencer a determinado grupo social. Então veja que complexo é o contexto do capitalismo, né? Não necessariamente vai estar atrelado apenas a ordem de capital, mas ele vai ter uma abrangência bem maior, certo? Inclusive nas nossas relações, como eu disse, no nosso dia a dia. Por exemplo, a necessidade que muitas vezes nos faz querer conseguir novas oportunidades de trabalho ou galgar alguns cargos públicos, né? Que geralmente são cargos que às vezes têm um rendimento financeiro bem satisfatório. Então, tudo isso o capitalismo acaba se envolvendo e nos envolvendo também. Por isso que é um contexto muito maior do que o que a gente possa imaginar. Veja o que nos diz aqui. As ideias de Sinetti e Bourdieu não foram elaboradas para definir o capitalismo, mas captar alguns de seus principais elementos. Até as relações afetivas, como eu disse agora anteriormente, podem ser transformadas em mercadoria, ou seja, em valor de troca. Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, já alertavam que, nos modos de produção capitalista, industrial e burguês, até os laços familiares se transformariam em relações monetárias. Tá? É como se o ser humano e as intenções do ser humano ela desse espaço para esse contexto que o capitalismo acaba atingindo de uma forma mais generalizada. Agora eu vou falar um pouco sobre definição, tá, de capital. Capital, capitalista, capitalismo, suas origens, por exemplo. A expressão capital e capitalista surgiram bem antes do sistema econômico, tá, que hoje denominamos de fato de capitalismo. Capital era uma expressão utilizada na região da Itália no século XIII para determinar quem seria liderança, na medida em que sua origem remonta à palavra caput, cabeça. Então, capitalista, portanto, seria o proprietário do capital, o dono do capital, tá? Aos poucos passou da esfera de conotação política, como eu disse, porque a princípio significava uma liderança, né? E depois ele ganha esse contexto de capital na seara financeira. Deixa eu ver o que eu posso falar mais para vocês. Os avanços, por exemplo, nas formas de produção, apropriação e acumulação de riquezas transcorreu de maneira processual, tá? Importante que a gente entenda que as coisas elas acontecem de forma, primeiro de uma forma linear, para a compreensão ficar mais correta, e segundo, ela acontece de forma processual, tá, gente? As coisas não acontecem simplesmente num piscar de olhos, certo? Elas vão acontecendo de forma processual, né? Seguindo algumas etapas. Então, o avanço nas formas de produção e apropriação e acumulação de riquezas transcorreu de maneira processual, até que em 1753 a palavra capitalismo chegou aos dicionários e enciclopédias, ganhando força nos escritos de David Ricardo e Adam Smith, que contribuíram para a compreensão da economia política. No século XIX, a expressão já seria largamente utilizada, após a aceleração dos modos de produção, com o contexto de revolução industrial, que vocês bem conhecem, e a formação das classes sociais, essas classes muito rebatidas por Karl Marx, pela posse ou não dos meios de produção. É importante ressaltar também que, na prática, para além das origens das palavras capitalismo, começou a aparecer por meio de pequenas mudanças no espaço e na lógica
de trabalho. A mudança, por exemplo, do feudalismo, que era aquele sistema lá da Idade Média, que as coisas se baseavam através da troca, que vocês também já conhecem. A mudança do feudalismo não ocorreu apenas em relação ao modo como as comunidades lidavam com trocas comerciais. E por causa das expansões dos burgos, né, que eram, entendam como os burgos como algumas comunidades, e as feiras onde aconteciam as trocas. A mudança ocorreu no modo de vida das pessoas e na relação delas com o trabalho. Como eu disse, o capitalismo, quando ele chega, ele atinge todos, tá? É como se todo mundo começasse a viver dentro desse campo, tá? Porque ele não vai estar atrelado somente à questão do dinheiro, mas o comportamento, né? Vejam que nós temos hoje uma diversidade de smartphones, de aparelhos telefônicos, né? De computador, carros e tantas outras questões que nos induzem a comprar cada vez mais, alimentando esse sistema que denominamos de capitalismo, tá, gente? Outra observação importante. Tornou-se comum atualmente contratos mais flexíveis, isso dentro da questão trabalhista, certo? Porque com a Revolução Industrial nós temos aquele trabalho de um contexto de muita exploração, tá? No início, quando a Revolução Industrial chega. Depois nós caminhamos e aí nós vamos ter dentro do campo do direito algumas, como é que eu posso dizer? Nós vamos ter dentro do campo do direito uma legislação para a proteção dos trabalhadores, para que não haja tanta exploração, né, entre empregador e empregado. Só que aí também a legislação ela avança de acordo com cada realidade e com os contextos. Hoje, por exemplo, os contratos trabalhistas eles estão bem flexíveis, permitindo negociações desse contrato de trabalho entre empregador e empregado, certo? E, deixa eu ver o que ele diz aqui. Por exemplo, tornou-se comum atualmente contratos mais flexíveis, tá? Que colaboraram para a falta de compromisso do trabalhador e do próprio empregador. Quando ele fala aqui essa falta de compromisso, não é necessariamente o compromisso com o trabalho, é o compromisso com todo o contexto que envolve, é claro, os direitos e obrigações. Enquanto o primeiro aparentemente ganha mais liberdade, porque com a flexibilidade dentro do campo trabalhista, parece que o empregado começa a ganhar um pouco mais de liberdade no trabalho, tá? E o segundo, que é o patrão, o empregador, não é obrigado a cumprir todas as exigências nas leis trabalhistas. Então, isso não é só um benefício. Quando a gente fala de flexibilização. Eu tenho um trabalho que eu posso trabalhar, de home office. Tá? Trabalho de home office é uma espécie de flexibilização. Não significa que é melhor para o empregado. Tá? Até porque a gente trabalha com salários mais baixos, a gente acaba trabalhando de uma forma mais dispendiosa, né? Tem um certo desgaste muito maior. Então, às vezes parece, home office é bom porque está em casa, está no conforto de casa e tudo mais. Mas tem todo um contexto por trás. Então, isso deve ser observado. E o capitalismo não quer saber disso. O capitalismo só quer saber do próprio lucro, do dinheiro em si. Muitos pensam e defendem que o capitalismo... vou repetir, porque passou um carro fazendo barulho. Muitos pensam e defendem que o capitalismo ele é insuperável, né? Ou seja, nunca vai ser possível nós termos um sistema que supere o capitalismo. De fato, o sistema capitalista ele consegue se adaptar muito bem às novas tecnologias, como eu acabei de dizer para vocês. E as práticas também. O capitalismo ele se adapta de uma forma muito tranquila, vamos dizer assim, aos diferentes contextos, tá? E práticas da sociedade.
que vai moldando o comportamento das pessoas. Como eu disse, o sistema capitalista, ele nos molda, tá? Para que a gente compre mais, para que a gente queira, sei lá, ter um sofá melhor, ter uma TV melhor, ter um carro melhor. A princípio traz essa ideia de melhor, mas é só melhor no campo financeiro, não é tanto na questão de conforto somente, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Caracteriza-se por ter grande capacidade de suportar crises que ele mesmo provoca. Estudos demonstram que o sistema capitalista, vez ou outra, ele entra em colapso, né? Ele vai colapsar, ele vai trazer crises, como tantas crises econômicas que a gente enfrenta, né? Às vezes essas crises por conta de inflação e tantos outros contextos. Mas ele próprio causa, ou seja, o capitalismo causa essas crises, mas ele mesmo supera essas crises através de soluções dentro também desse campo financeiro. Então, caracteriza por ter grande capacidade de suportar crises que ele mesmo provoca ao longo do tempo. No entanto, produz desigualdades profundas, explorações inegáveis. Para poder funcionar e vender lenços, necessita que as pessoas chorem. Vejam que esse foi o questionamento do início da aula, tá? Vou repetir, ó. O capitalismo, ele produz crise e também ele consegue encontrar soluções para essas crises dentro do campo econômico, né? Do mercado comercial também. Só que ele vai produzir desigualdades, certo? Porque enquanto tem pessoas ganhando muito dinheiro, tem outros ganhando pouco demais. Então, a diferença, né, entre igualdade salarial, ela é absurda, né? Nós temos pessoas com altos salários e trabalhadores trabalhando em situação de exploração, trabalho pesado, ganhando simplesmente um salário mínimo e às vezes menos. Então, o sistema capitalista, ele produz desigualdades profundas e explorações, né? Explorações que não há o que negar. Para poder funcionar, né? E vender os lenços para aqueles que choram. Veja que contexto realmente que nos pede uma reflexão muito aprofundada, tá? Para que a gente entenda esse contexto do sistema capitalista certinho. E é isso. Então, por hoje eu finalizo essa aula de sociologia. Como eu disse, vamos fazendo a leitura que nós estamos na reta final. Então, a gente precisa suportar todo esse conteúdo para finalizar o nosso ano letivo. E eu quero que vocês me respondam a atividade, tá? Da página 8. Atividade aqui é apenas uma questão. Tá aqui na página 8 do nosso livro de Sociologia, do módulo 4, capítulo 10. Então, vocês vão assistir a aula direitinho, acompanhar pelo livro, fazer marcações, se assim necessário, responder essa atividade e me enviar até o final da aula, tá? Importante que façam, tem gente que nem nota tem, então tem que lutar para conseguir alguma coisa. E é isso, um abraço muito grande, espero que realmente façam o estudo, até porque quem precisa estudar não sou eu, é vocês. Então façam isso para o bem de vocês, tá? Um abraço, fiquem bem.